Capítulo 126. Testemunhando um milagre. Bill Fay colocou os dedos em sua boca e assobiou alto. O assobio viajou com o vento da manhã. Então, voove. 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 Em resposta a este apito, uma série de latidos nítidos soou sob o pico. Era estranho, porém familiar. Enquanto a multidão estava confusa, um cão negro que era tão grande que sua mãe provavelmente não conseguiria nem reconhecê-lo apareceu no pico da montanha leste. Claro, a aparência deste cão não era surpreendente, mas uma garota semelhante a uma flor estava andando nas costas desse cachorro e sorrindo para Fay. Era Angela, noiva do pequeno rei. Todos no pico da montanha leste ficaram chocados e não conseguiram afastar os olhos da linda garota que sorria para Fay como um anjo. Fay, por outro lado, estava rindo loucamente como um retardado. O sol dourado iluminou o corpo de Angela, e a multidão sentiu que seus quis estivessem mais baixos do que nunca, como se fossem enganados por uma criança do jardim de infância. Eles não podiam mais ver tudo de uma perspectiva normal. O que está acontecendo? Como isso é possível? Embora tenha sido caótico durante a luta que aconteceu mais cedo, a maioria das pessoas viu essa menina valente se suicidar quando era controlada por Paris, apenas para permitir que seu amante tomasse a decisão certa. Muitas pessoas foram movidas por essa cena, até mesmo a Paris de sangue frio foi tocada, e ela devolveu graciosamente o cadáver de Angela de volta ao pequeno rei. O pequeno rei ficou furioso e até matou muitos guerreiros estrelas do lado de Paris por vingança. Mas como eles poderiam explicar a situação atual? O que estava acontecendo? Porque essa garota que deveria ter morrido, estava agora saudável e viva e andando com esse cachorro. Paris foi a pessoa que ficou mais surpresa ao ver isso. Ela pensou que tinha visto muitas conspirações e armadilhas e truques depois de trabalhar para Domingues por muitos anos. Sentiu que não ficaria mais surpresa com nenhum truque, mas assim que Angela apareceu viva e saudável, houve um choque não disfarçado em seu rosto. Como pode ser? Pensou. Ela lembrou claramente que sentiu que o coração da menina parou de bater. Esse tipo de sinal biológico de morte não poderia ser forjado ou falsificado, mas porque a garota reapareceu na frente dela viva e bem. Sob os olhares estúpidos da multidão, o grande cão negro agiu elegantemente. O cachorro começou sua passagem e caminhou em um padrão estranho antes de chegar à frente de Fay. Então, ele colocou um sorriso agradável quando curvou os joelhos e se ajoelhou na frente de Fay. Angela pegou 2 grandes sacolas de água e pulou do cachorro preto imediatamente. Alexander, aqui está o que você queria. Como estão Emma e o tio Lampard? Angela não estava acostumada com esta cena, o sangue fluía em todos os lugares, membros e órgãos internos divididos. Além disso, os olhares de homens feridos e quase nus. Ela estava aborrecida. Depois de entregar as 2 sacolas de água para Fay, ela se escondeu atrás dele. No entanto, essa menina pura e linda imediatamente se lembrou de algo. Ela cuidadosamente tirou um terno azul céu e segurou para Fay com um rubor no rosto. Alexander, encontrei algumas roupas para você quando eu estava no reino com Black Key. Suas roupas estão esfarrapadas. Ah, Angela, você é tão prestativa. Fay queria fazer com que algumas pessoas ficassem aflitas, então ele intencionalmente segurou as mãos suaves e brancas de Angela e esfregou levemente enquanto olhava para Paris a provocando. O que diabos? A multidão no pico da montanha leste sentiu como se eles estivessem passeando. Olhem um momento. O que diabos? Nesta situação séria, como esses dois podem encontrar tempo livre para abraçar e falar sobre o seu romance? Sejam mais sérios. Estamos falando sobre matar pessoas aqui. Quase todos pensavam em juntos. O traje azul original de Fay já havia se transformado em um traje estilo mendigo devido ao desgaste durante a batalha. Ele estava pendurado sobre seu corpo tira por tira, pendurado pelos fios. Seus mamilos e corpo estavam completamente expostos. Sem pensar nisso, Fay arrancou as roupas do corpo, e seus músculos fortes foram completamente expostos. O corpo magro, músculos fortes e sua figura alta foram tingidos de uma cor dourada pelo sol.
Seu corpo perfeitamente proporcional, o sangue em seu rosto e seus cabelos, a espada gotejando sangue. Neste momento, Fei parecia magnífico. Ele parecia um deus de guerra invencível. As pessoas que estavam olhando com desdém para Fei sentiram-se inferiores neste momento. Tanto a princesa mais velha quanto Paris apertaram os olhos. Ninguém sabia o que estavam pensando neste momento. Quanto a Angela, que era apaixonada por Fei, ela não escondeu o amor em seus olhos. Neste rio de amor, ela já havia mergulhado fundo a partir do penhasco. Fei entregou o velho traje para Angela e disse: "Mantenha-o para mim. Eu vou usá-lo mais tarde." Quando ele disse isso, ele afagou o cachorro preto cuja cauda estava mexendo como um moinho de vento. Essa besta era tão inteligente que imediatamente entendeu Fei. Saltou e começou sua passagem com um padrão estranho. Era óbvio que se esquivava das armadilhas mágicas invisíveis no chão. Logo, ele trouxe de volta o cadáver de Lampart, Drogba e Emma na frente de Fei. A multidão ficou perplexa. Eles não sabiam que truque este pequeno rei iria fazer. Talvez algumas pessoas já adivinhassem, mas não podiam acreditar. Somente Paris e a princesa mais velha olharam com atenção para o cachorro preto. Elas memorizaram cada passo e o caminho seguro ao redor do pico. Durante todo o processo, as pessoas de ambos os lados permaneceram caladas. As pessoas minimizaram o barulho que faziam e olharam o rei cuidadosamente. Elas sabiam que qualquer ação que o rei fizesse afetaria suas chances de sobrevivência. Neste ponto, mesmo a pessoa mais idiota sabia que o controle da situação havia mudado de Paris e da princesa mais velha para este pequeno rei, ignorado pela maioria no início do dia. "Vocês vão testemunhar o milagre." Fei riu enquanto seus dentes brancos como pérolas eram visíveis para todos. Ele não conseguiu manter uma cara séria. Não havia nenhuma maneira de ele ficar discreto mais. Ele era o fator decisivo nesta luta, e tudo estava sob seu controle, porque ele continuaria discreto. O rei olhou para a multidão de forma provocativa, especialmente em direção a Paris. Depois disso, ele abriu as bolsas de água e derramou a água sobre o rosto dos cadáveres. As pessoas que adivinharam o que estava prestes a acontecer e já gritavam de surpresa. Paris franziu a testa com força, sentiu-se impotente, um tipo estranho de impotência. Ela não sabia se deveria rir ou chorar. Naturalmente, tosse. 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 Lampart, que estava coberto de sangue, tossiu e se levantou enquanto ele limpava a água do seu rosto. Sua reação não parecia que ele tinha sido revivido da morte, não houve hesitação ou confusão. Ele tirou sua longa espada negra, usou sua energia para secar suas roupas e ficou de pé atrás de Fei enquanto olhava ao redor do pico da montanha leste. A reação fria de Lampart provou a suposição na mente de todos. Tudo estava planejado. Splash! Splash! A água continuou a cair. No entanto, o som nítido de água deu às pessoas no pico um arrepio. Isso foi porque um momento depois, todos os cadáveres abriram os olhos. Entre eles, um homem de cabelos negros esfregou a bunda e disse: "Ah, caramba! Essas rochas são duras. Meus ossos estão prestes a quebrar. É tão cansativo apenas ficar deitado neste terreno." Vendo os guardas do pequeno rei limpando o sangue de seus rostos e seus corpos e mostrando seus rostos e armaduras ilesos, a multidão ficou em silêncio. Esses caras não estavam mortos. Esses caras sem honra não ficaram feridos. Todas as feridas terríveis e sangue foram pintados em sua armadura e no rosto usando o sangue dos cadáveres reais. Alguém atrás de Paris finalmente não conseguiu entender a realidade. Depois de ver isso, ficou louco. Seus olhos perderam o foco enquanto babava. Ele só disse uma palavra: impossível, impossível. Impossível. A princesa mais velha suspirou e baixou a cabeça. Arshavin, deus da guerra de Zenith, e a menina de vestido púrpura que estavam meditando para acelerar sua recuperação também ficaram profundamente chocadas. A energia que os cercava flutuava vigorosamente e eles quase perderam o controle disso. Se eles perderem o controle, sua energia poderia explodir e matá-los. Os olhos de Paris estavam quase colados no rosto de Fei, e seus olhos elegantes se abriram ao máximo.
Parecia que ela estava olhando para o amante que ela não via há anos. A expressão inimaginável em seu rosto era tão quente que poderia derreter ferro completamente. Mesmo o assassino que usava a espada ficou em silêncio o tempo todo, agarrando-se firmemente no punho da espada. Seus dedos ficaram brancos. Esta deve ser uma das cenas mais irônicas que eles tinham experimentado na vida deles.